Essas duas vertentes, mestrado e doutorado, apresentam duas formas de ingresso. Para o mestrado, o aluno, em geral, faz o concurso nacional da ANPEC, que é a Associação Nacional de Cursos de Pós-Graduação em Economia. Dependendo da classificação, o aluno é chamado para o centro de sua preferência e faz o ingresso nesse centro. Alguns alunos fazem a ANPEC também, marcando não o mestrado, mas o doutorado. Então, eles têm por objetivo o doutorado direto e podem utilizar esse exame nacional da ANPEC para o doutorado direto. Há, entretanto, outras formas de se obter acesso ao doutorado direto. Uma delas se dá através da análise do processo de alunos, seja oriundos da graduação ou de outros mestrados, podendo essa graduação ser em economia ou de áreas afins. Não há nenhum impedimento para que alunos de outras áreas se candidatem ao doutorado direto em economia. Então, através dessa análise de processo de curricular, do processo profissional dos alunos, ele poderá ou não ser admitido ao doutorado direto, não necessariamente havendo a prova da ANPEC. Uma outra forma de acesso ao doutorado direto se dá através de um curso de nivelamento em matemática, aí no caso específico da EPGE, que nós temos, em que o aluno que obtiver uma média acima de determinado ponto poderá já ter o acesso ao doutorado direto garantido. Uma questão importante que surge no contexto dos alunos é se vale mais a pena fazer o ingresso na pós-graduação para o mestrado ou para o doutorado direto. A opção de mestrado tem a vantagem de que ela não preclui a opção posterior pelo doutorado. O aluno entra, faz o mestrado, em geral em 2 anos, depois faz o doutorado no Brasil ou no exterior. A opção de doutorado direto, entretanto, ela preclui a opção de mestrado. O aluno entra para o doutorado direto e tem aí algumas prerrogativas. Por exemplo, a bolsa dele já será uma bolsa de doutorado. Ele já estará, em geral, isso se dá o curso de doutorado em 4 a 5 anos, portanto, no final de 4 a 5 anos, ele já poderá estar apto a fazer publicações que assegurarão que o seu nome estará na profissão. Ao passo que aquele que prefere fazer o mestrado para, por exemplo, depois fazer o doutorado, seja no Brasil ou no exterior, ele vai tomar 2 anos de mestrado, em média, mais 4 ou 5 anos, 4 anos e meio a 5 anos de doutorado, portanto, são 7 anos. E se ele for para o exterior, mais tempo ainda, talvez 8 anos. Então, aquele aluno que foi para o doutorado direto, que já estará possivelmente publicando e pesquisando e publicando ao final do 4º ano, ele terá uma possível vantagem em termos de publicação, porque ele terá 4 anos em relação a quem passou 8 anos nesse processo mestrado e depois doutorado, ele terá 4 anos em que ele não vai estar fazendo provas, ele vai estar possivelmente pesquisando para publicar. Ao passo que aquele que fez o mestrado para depois fazer o doutorado, principalmente se for um doutorado no exterior, ele vai passar mais tempo e o tempo que aquele outro aluno que foi para o doutorado direto estará pesquisando e publicando, ele vai estar fazendo provas. Então, cada um há de pesar as vantagens e desvantagens de cada tipo de alternativa. Não há uma resposta fechada a essa questão. É uma questão individual em que os alunos devem optar dependendo do que tem em mente profissionalmente. Mas o doutorado no exterior toma 2 mais 5 ou 6 anos, portanto 8 anos ou 7 anos, mas se for uma universidade de grande renome, isso poderá colocar alguma dianteira relativamente àquele que fez o doutorado no Brasil, doutorado direto em 4 ou 5 anos, ou mesmo um doutorado com mestrado
mais um doutorado posterior, aí no caso com 6 anos? Não necessariamente. Por quê? Porque o que interessa que o profissional seja respeitado na profissão é principalmente a publicação. Então, se um aluno que fez o doutorado direto em 4 anos, se ele consegue, através de disciplina, através de orientação aqui no Brasil, começar a publicar e ao final do 4º ano após ele ter obtido o doutorado, já tiver um manancial, um conjunto de publicações relevante, ele poderá estar na frente daquele que optou por um diploma de um centro de maior reputação. Então, não necessariamente uma posição domina a outra, depende do que cada um faz ao longo desse processo como um todo. Mas a publicação é extremamente relevante. Então, isso é o que eu tinha a dizer sobre essa opção dos alunos.